Vou falar hoje a respeito, minha palestra hoje, a respeito do conselho, né? Conselho para quem ouve, né? O conselho, entende? O conselho não era para ser de graça, era para ser cobrado, porque um bom conselho, a pessoa chega no eixo, alguma coisa que for preciso, né? É muito interessante um conselho, né? E praticamente a gente antigamente ouvia muitos conselhos, né? Esse conselho dos pais, dos avós, né? E era muito importante um conselho, né? Tinha muito aquele pessoal que contava história, né? E então a gente aguardava aquilo, a gente aguardava aquilo no fundo do baú, porque hoje a gente sabe se lidar mais no planeta Terra, porque o planeta Terra a gente sabe que está muito violento, muitas prisões, muitas coisas, né? Talvez até por falta de um conselho dos pais, ou talvez os pais dão conselho, então as pessoas hoje em dia não é como antigamente que ouviam um conselho, né? Praticamente eles, eles querem ser dono do seu nariz, né? Começou a amarrar os cintos, ser dono do seu nariz e sabe que essa situação um dia pode se agravar por falta do conselho, depois que tiver aí nas prisões, depois que tiver aí nas confusão aí, que vai observar que o conselho que a gente deu, qualquer um que deu, era muito importante, né? E talvez a gente assim, ia em alguma festa, os pais da gente falavam, ó, não estou sentindo bem que vocês vão nessa festa, eu acho que pode acontecer alguma coisa lá. E praticamente a gente ouvia e não obedecia, e a gente também nem ia numa festa ali, pro o pai da gente, né? Ele, ele falava e praticamente a gente ficava sabendo em outras ocasiões, em outros dias, né? Que lá havia uma briga, havia tiroteio, chegou a matar até alguém lá, ou um incêndio, ou alguma coisa que aconteceu naquele estabelecimento que a gente ia, né? Então, praticamente, a gente ouvia o conselho do pai, a gente não ia, e no fundo, a gente ficava com a buscanta fora e a gente escutava o que aconteceu naquele local, que a gente poderia ter ido e poderia ter acontecido alguma tragédia até com a gente mesmo, se a gente desobedecesse o pai da gente, né? Ou o que for, ou qualquer um outro a mais que dá aquele conselho. Então a gente é obrigado a ouvir o conselho de alguém para a gente não cair do cavalo, porque depois que cai cavalo é complicado, né? Tem muita gente aí que tem o ato de brigar e querer voltar atrás e pedir desculpa. Isso aí é uma caça rasgada que não tem como a caça cortar normal mal. E aquilo ali é um remendo que está ali pro resto da vida e isso aí pode se complicar o próprio ser humano a respeito disso, né? Pode complicar. Então tinha um fazendeiro que tinha três filhos e um dos filhos dos fazendeiros, né, quis que o pai vendisse a parte dele, que ele estava cansado de viver na roça, né, lá para os interior afora, e ele queria vir para a cidade grande, porque lá na roça ele não queria ficar lá por conta de ficar olhando boi, ficar por conta de capinha, de roça, e ele queria vir para uma cidade grande, né? E aí praticamente o pai dele deu ele um bocado de conselho que ia deixar a mãe, os irmãos e o pai para vir para uma cidade estranha,
E ele não, bateu na tecla com o pai que queria vir mesmo para outro local, né, pra outra cidade estranha. Então o pai dele praticamente vendeu um bocado daqueles boi, um bocado de cavalo, para poder dar a ele aquela, praticamente aquela herança que ele precisava, né. E aí ele deu um cavalo arriadinho, né, um revólver, e deu o dinheiro e mandou ele seguir então para onde que ele queria ir. Ele veio veio embora para conhecer uma cidade grande. Aí ele chega na beirada da estrada lá, ele viu um senhor lá pegando um feixe de lenha, né, um fio de pau, e praticamente estava pesado, mas em vez de se camarada tirar um bocado dos pau, o camarada estava pondo mais pau. E ele falou com o moço que ali estava errado de fazer aquilo, ele tinha que tirar um bocado de lenha, e o moço nem olhou para ele, não deu ideia, né? E aí praticamente ele seguiu sua viagem, chegou em outro local, ele viu uma mulher tirando uma água do rio com um balde sem fundo, né? E ele prático ele perguntou à dona, assim, não, só tem que ter um fundo nesse balde aí, porque senão a senhora nunca vai tirar água desse rio. E ela praticamente olhou para ele e não falou nada. Ele seguiu a viagem. Chega em outro local, ele viu uma moça, né, num, num, num gás de pau, comendo toda a fruta, flor, madura e verde, aquele desespero, e falou com a moça que ela tinha que comer só a fruta madura, porque a verde esperar, e ela também não deu nada de ideia, né? Não falou nada, ele voltou para trás e falou com o pai dele que ele voltou, porque ele não compreendeu o que estava acontecendo no mundo. E o pai dele pergunta o que aconteceu, ele explicou que viu um moço tirando, pondo feixe de lenha e estava pesado, ele não dava conta de pegar aquele feixe de lenha, praticamente ele tinha que tirar e estava pondo. O que é isso? Por nós ser um conselho que a gente dá, entra no ouvido e sai no outro. Uai, é isso, pai? É. E eu vi uma outra coisa também muito estranha. Vi uma mulher tirando água no balde, né? E a gente. Não, que praticamente ele falou que é o pecado, que o filho dele estava prometendo, que eu estava dando conselho e praticamente ele estava pondo mais lenha, o pecado que ele estava pondo nas costas, né? Eu errei um pouquinho aqui, mas praticamente a mulher que estava tirando a água do rio, né? Ele falou que esse seria um conselho que dava e estava no ouvido e saía no outro, né? Porque não ouvia o conselho, né? Do pai, né? E praticamente a outra mulher que estava comendo as frutas lá, madura, verde, tudo, que desespero, ele perguntou ao pai, o que é aquilo também, o pai praticamente falou com ele que aquilo ali era a morte quando vem, ela não escolhe a quem, ela pega qualquer um, criança, adulto, ou o que for, qualquer um, não tem a escolha da morte. Então, praticamente, o filho ficou, devolveu o dinheiro para o seu pai e ficou na sua fazenda com seus irmãos, com sua mãe e seu pai, e ficou quieto na fazenda e deixou de ir para uma cidade grande, né? Tá vendo? Então, quer dizer que um conselho, dependendo do conselho, a gente não deve nem dar, a gente poder vender o conselho para quem entende, para quem ouve o que a gente fala, né, com conselho, é muito em vista de muita consequência na vida do ser humano, se ele pegar esse conselho e guardar no fundo do baú e não tirar, e ele sempre abrir o baú e olhar aquele conselho, ele vai seguir o seu caminhozinho na vida tranquilo no nosso país, sem violência, sem nada,
ele convive com violência, e tudo, mas ele ouvindo o conselho, ele vai saber sair fora das violências, né. E depois a gente fala mais um pouco. Uma boa tarde.